Olha só, gente, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria, inclusive pela manutenção da resolução que aumenta os poderes do Tribunal Superior Eleitoral para a remoção de fake news das redes sociais. O texto permite que a Corte Eleitoral determine a exclusão de conteúdos falsos das redes sociais que já tenham sido alvo de decisões anteriores para retirada. Anteriormente, ao identificar uma notícia falsa, uma coligação ou partido político deveria apresentar uma ação ao Tribunal Eleitoral pedindo essa retirada. Agora, para explicar para vocês, o próprio TSE terá autonomia para determinar a retirada das informações falsas repostadas em outras plataformas sem a necessidade de novos processos judiciais. Usando como referência o alto poder de integrantes do Poder Judiciário, o ex-ministro e senador eleito aqui pelo estado de São Paulo, Marcos Pontes, declarou em entrevista ao Jornal da Manhã de hoje, aqui na PAN, que não descarta a abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal sem qualquer tipo de perseguição, segundo ele. Muito bem, nós temos um trecho do Marcos Pontes, Edu. Muito bem, deixa eu colocar em discussão essa fala aqui do nosso atual agora, senador eleito pelo estado de São Paulo, Marcos Pontes, sobre um assunto que a gente já trouxe algumas vezes aqui no 3 em 1. E você, Piperno, acha que isso não vai acontecer tão cedo, que é o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que você enxerga essa situação num governo Bolsonaro e essa situação num governo Lula? Eu acho que se o presidente Bolsonaro se reeleger, eu acho que essa é uma situação que vai entrar no radar, sim, e vai haver muita pressão para que isso aconteça. Há muita gente do lado bolsonarista eleito já com essa proposta, com essa ideia, e mais do que isso, com essa promessa de que se entrar, vai, de fato, pressionar pelo impeachment de ministros do STF, coisa que, aliás, jamais aconteceu aqui no Brasil via Senado. Os ministros já foram afastados aí por outros motivos. E, inclusive, a ditadura militar adotou o recurso, inclusive, de expandir o STF. Aumentou e, mais tarde, isso acabou diminuindo de novo até chegar a esse formato de 11. Agora, o que o Marcos Pontes está dizendo não é muito diferente, por exemplo, do que o general Mourão já andou falando por aí em várias entrevistas. Aliás, no final de semana mesmo tem uma publicada no jornal, aliás, na segunda-feira. Ontem, uma entrevista publicada no jornal Estado de São Paulo, falando algo sobre isso, falando em colocar um freio, segundo ele, no Alexandre Moraes, e não descartando a possibilidade, inclusive, do impeachment de ministros. Até porque, convenhamos, o presidente Bolsonaro já falou isso, palavras dele, temos dois. Com dois que o próximo presidente vai nomear, seriam 4. Mais um afastado, 5. Ou seja, só aí já teria mais ou menos metade da Suprema Corte. O que você acha, Constantino? Paulo, eu acho que muitas coisas bem diferentes, diametralmente opostas, estarão em pleito nesse domingo. Por exemplo, o Brasil quer ir na direção da Venezuela ou dos Estados Unidos? O Brasil quer ir na direção do Comando Vermelho ou na direção do verde e amarelo. E uma das coisas é isso. O Brasil quer compactuar com o arbítrio, quer compactuar com a censura, quer compactuar com a instalação de um Ministério da Verdade ou quer a liberdade. Porque, veja, eu estou vendo muito petista, artista, influência nas redes sociais dizendo assim, proibir fake news, combater mentira não é censura. Isso é uma frase de efeito que, para dizer o mínimo, ela é muito alienada e ingênua. Porque todo regime de censura nunca disse que estava proibindo falas verdadeiras. Todo regime de censura sempre quis controlar o que pode ou não ser dito com base na sua visão de mundo e na sua verdade. Então, quem vai definir o que é verdade ou mentira para essa turma que está compactuando com esse STF/TSE que virou puxadinho do PT, é a turma que diz que o Barroso, por exemplo, tem a palavra final sobre verdade ou mentira. Aí a gente vai ficar na dúvida. Então, o João de Deus não é alguém que abusou de pessoas, ele é um cara com poder transcendente. A gente vai pensar que o Cesare Battisti, por exemplo, não é um assassino. Aliás, confesso, que é um inocente, que foi o que disse Barroso. Então, é óbvio que é temerário isso. E é óbvio que a sociedade brasileira precisa fazer alguma coisa a respeito. Impor limites a esse STF que temos hoje, que virou um atentado contra a democracia, contra a liberdade. Virou uma extensão do PT, tentando calar tudo e todos.
Então, alguma coisa tem que ser feita. A forma menos dolorosa e mais institucional, sem dúvida, é o impeachment de um desses ministros para dar uma lição, né, um valor pedagógico para ver se os outros melhoram. Porque eu não vou culpar só um, não. O plenário fica, volta e meia, reforçando as decisões insanas de um ou outro ali. A Carmen Lúcia, por exemplo, votou a favor da censura temporária. Uma coisa vergonhosa. Esse voto vai acompanhá-la para o resto da vida, né, como vergonha. Então, o que nós estamos vendo é muito assustador e tem que impor um limite. Por que hoje não acontece isso? Porque o Senado ainda não tem a configuração que vai adotar a partir do ano que vem, mais à direita, e porque o presidente do Senado hoje é um ser pusilânime que é cúmplice desse arbítrio. Serrão, em seguida o Pipeno. Vamos lá. Ponto essencial disso tudo. O Brasil tem que retomar a legalidade. E quem tem que fazer isso são os políticos. Esse papel é do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não pode ser omisso, não pode ser incompetente, não pode ser criminoso como foi nessa atual legislatura. Tá? Os erros, a sequência de erros imperdoáveis deu toda a margem para que nós estejamos hoje sob domínio do que se pode chamar tecnicamente de juristocracia. Uma parte do Poder Judiciário está mandando indevidamente no país, está legislando sem poder legislar. Isso que aconteceu agora na eleição é de uma gravidade extrema. Tá? Eleição, ela pressupõe algo absolutamente livre, que não pode ter censura nenhuma à liberdade do eleitor. Ah, mas um candidato xingou o outro. Ah, mas um candidato falou mal do outro. Campanha eleitoral, goste ou não goste, é para isso. Não pode haver a intervenção de um judiciário dizendo o que é verdade e o que é mentira. Vamos lá, a lei para ser cumprida, você tem que ter uma lei sobre fake news. Não existe lei sobre fake news. Então, como é que você vai definir que isso é crime ou não? Não dá para fazer. O direito brasileiro não permite esse tipo de exercício esotérico que está sendo feito aí por membros do Tribunal Superior Eleitoral e por membros do Supremo Tribunal Federal, que também trabalham lá ou que já foram de lá, já receberam a comissão para atuar nos dois lugares, né? Porque o trabalho não é voluntário, tá? Alguém ganha, alguém deve ganhar dinheiro para trabalhar nos dois lugares, tá? Ninguém ali é filantropo. Então, a burocracia brasileira cria essa coisa que não deveria existir. Justiça eleitoral é uma coisa, que é a administradora da eleição, e Corte Constitucional é outra, que deveria cuidar apenas da questão da avaliação da constitucionalidade das leis. Mas no Brasil não, ela cuida de tudo e do que ela quiser. Então isso está errado e cabe aí sim, ao Poder Legislativo, aos representantes eleitos do povo brasileiro, um equilíbrio com o outro poder, que é o poder não eleito, mas que é muito poderoso. Então esse é o ponto, é isso que tem que ser feito, não tem que ficar nenhum senador até agora falando, vou fazer impeachment, vou fazer, não vou fazer. A questão não é essa. A questão é da legalidade. Tem que haver um enxugamento legal no Brasil para que haja o cumprimento da lei. Não dá para o país continuar sendo dominado pelo crime institucionalizado. A população, a maioria da população não quer isso. E a gente espera que domingo ela vote nesse sentido. Se ela quiser o crime de volta, então vamos lá, vamos transformar isso aqui num grande presídio. Pipeno, você me pediu? Por favor. Não, eu pedi sim, porque por mais paradoxal que possa ser, né, muito se fala nessa questão do TSE e também de Venezuela. Quando cunharam lá atrás, acho que foi a Vera Magalhães, a expressão bolso-chavismo, ela tinha alguma razão, mas ainda eu recuo mais no tempo, né? Eu acho que a gente está diante de uma tentativa de bolso-franquismo. Tem muita coisa em comum, muitos elementos aí com a ditadura Franco na Espanha, né? Ele tinha falange, que tem milícia, os dois cooptaram o exército, né? Os dois, inclusive, se apoiaram demais aí no fundamentalismo religioso, mas isso é uma outra coisa. O meu temor é exatamente em relação à questão do avanço dessa ofensiva para cima de todos os poderes. A Câmara já conseguiram cooptar com a história do orçamento secreto. A Câmara está empoderada,
O orçamento é, enfim, distribuído de forma como ninguém sabe, né? Só eles realmente que têm o domínio dessas entranhas sabem como isso é feito, como isso é, enfim, até onde isso chega, como isso é distribuído e quem ganha, principalmente quem ganha. Então, agora, volta e meia surgem essas propostas, então, de avanço em relação ao STF. Então, enfim, o Mourão falou lá atrás, se expandiu o número de ministros, o presidente nega, aí de vez em quando alguém de novo fala sobre isso, aí o presidente recua. O fato é que a impressão é que eles estão tentando testar. Lançam aí esses balões de ensaio para ver se esse argumento pega. Porque, com mais, podendo nomear bastante gente, dominaria também a Suprema Corte. E aí que lindo, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, todo mundo dominado, exemplo do que já fez a Hungria, talvez a mais exemplar democracia e liberal que a gente tem. E aí eu chamo a atenção só para uma coisa em relação aos nomeados por Jair Bolsonaro ao STF. Hoje, o ministro André Mendonça, ele negou enfim, prosseguir com 5 ações que contestam, digamos, a participação, a atuação do presidente da República no episódio das venezuelanas. Ele disse que não viu nenhum elemento para que isso fosse adiante. E eu, inclusive, me comprometi ontem aqui a, enfim, distribuir no Twitter de novo, embarcar os colegas e fiz isso, citando um depoimento enfim, o presidente da República falando em garotas de programa. E aí, a minha questão não é nem esse papo de, enfim, de pedofilia, do qual ele foi, na minha avaliação, até injustamente acusado e tal, mas principalmente na omissão. Viu aquilo que, segundo ele, era exploração sexual de menores e não tomou atitude alguma. Isso sim deveria ter sido investigado, mas o sorteio, os algoritmos acabaram fazendo com que isso chegasse às mãos de um dos indicados dele para o STF. Muito bem. Constantino pediu, o Serrão também. Não, o Piperno vive no mundo da lua, né? Esse mundo de Nárnia, onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia. E na prática, o que nós temos na empresa que ele trabalha, uma censura imposta, que eles mentem que não impuseram, junto com os pipérnicos de fora por aí, né? De que não há nenhuma censura. E a conclusão prática disso, Augusto Nunes foi afastado do Pingos nos Is, o programa de maior audiência da casa, tá? Porque se recusou a não se referir a Lula naqueles 4 termos que a multa é pesada. Eu entendo a decisão da empresa, né? Porque é proibitivo pagar essas multas o tempo todo. Eu também adoraria chamar o Lula aqui do que ele é, né? Aliás, Lula é Lula, e isso para mim já é o pior adjetivo possível para definir alguém. Eu vou passar a usar isso. Quando eu quiser xingar alguém, eu vou chamar o cara de Lula, que aí tá liberado. E a Ana Paula Henkel já decidiu, por solidariedade também, né, ao colega, e por apreço à liberdade, não fazer o programa até domingo. Resumo da ópera: esse TSE que nós temos aí, na mão dessa figura, né, tucana, petista, esse TSE já conseguiu, antes do ladrão voltar a cena do crime, como Alckmin diria, mas não sei nem de que eu estou falando, mas conseguiu, antes das eleições, digamos assim, que o Pingos nos Is se transformasse num programa do Shelp. Né? Então, assim, é isso que eles estão querendo, né? Que a Jovem Pan, na marra, seja transformada em mais uma Rede Globo. Uma Rede Globo. Então, veja o que o Piperno está defendendo na casa. Que isso é a normalidade institucional, que isso é a defesa contra o verdadeiro ameaçador da democracia e da liberdade de expressão, que seria Bolsonaro, né? O TSE que proibiu, e eu adoraria que o Piperno me explicasse, até porque eu não entendi, que não possa mais usar a imagem do Lula com boné do CPX. Caramba, o Lula ostentou aquele boné todo feliz, o Foca foi lá e botou foto também, a Xuxa, comedora de alface, fez o mesmo. Por que não pode mais usar o boné? Tem alguma coisa a ver com o que o cara do BOPE disse? Eu não sei, Constantino, da mesma forma que eu não posso, que ele não pode repetir em programa de televisão o que o Bolsonaro disse para as meninas venezuelanas. Mas ele usou o boné lá. Não sei. Pois é, o Bolsonaro disse. Eu mandei o tweet de novo. Boné que ele usou, então, mas eu quero entender. Eu também quero entender. Eu também quero entender por que ele não pode citar a declaração do Bolsonaro. Não, porque se o... Não, mas peraí. Se o Bolsonaro disse isso, ele com certeza se arrepende. A pergunta é, o Lula se arrependeu de usar o boné do CPX? Quer dizer que agora você entra no subconsciente do Bolsonaro para dizer que ele se arrepende.
Ué, o Lula não ostenta feliz a marca que está no fuzil do Comando Vermelho mais? Então, e o Bolsonaro não disse aquilo? Mas eu quero a resposta sobre o Lula. Por que ele entrou com esse pedido? Não, eu quero a sua resposta pro Bolsonaro. Eu quero a resposta do Serrão, por favor, Serrão. Vamos lá. Eu vou chamar o VAR aqui, que o Piperno citou um ponto ali que é muito grave, sobre o governo Bolsonaro ter cooptado as Forças Armadas. Piperno, isso não aconteceu. As Forças Armadas brasileiras, em absoluto, são cooptadas por ninguém. Elas são um aparelho do Estado. Não tem essa, não tem Exército, Marinha e Aeronáutica, não estão cooptadas por ninguém. São forças, são instrumentos nacionais permanentes da nação, forças do Estado, não estão cooptadas por ninguém. Isso aí tem que ficar muito claro. O Brasil, porque o verde e amarelo para eles é coisa bolsonarista, Serrão. Usou o verde e amarelo, já é Bolsonaro. Não, mas o Brasil tem uma outra etapa do seu regime institucional. Essas instituições não estão contaminadas por esse modelo que está aí agora. Então, isso tem que ficar muito claro, que se essas instituições entrarem nessa esculhambação, aí sim, acabou o Brasil. Que a Força Armada é a primeira instituição, é quem garante a sobrevivência da nação. Se elas entrarem nessa esculhambação, aí pode fechar o Brasil.